Fala galerinha, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui o plano de estudo tutorado sexto ano do ensino fundamental, é o PET volume 4, e vamos corrigir então a semana número 2. Essa semana tem como objeto de conhecimento problemas sobre medidas envolvendo grandezas como área. Então nós vamos trabalhar com área hoje, tá? Medidas de superfície. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Questão número 1. Para revestir uma parede retangular com ladrilhos quadrados, cada um com 400 centímetros quadrados de área, foram necessários 300 ladrilhos. Determine a área dessa parede em metro quadrado. Bom, então cada ladrilho, 600 centímetros quadrados. E nós utilizamos 300 ladrilhos. Então, qual é a área total? Bom, para calcular essa área total, é só multiplicar, né? Então, nós temos 400 centímetros quadrados vezes 300. Então, 4 vezes 3, 12. E aí nós temos 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. E isso está em centímetro quadrado. Então, 120 mil centímetros quadrados. Só que nós queremos a resposta em metro quadrado. E aí eu preciso lembrar o seguinte: metro antes decímetro antes centímetro. E nós queremos, então, transformar de centímetro para metro. E para isso, nós temos que deslocar quantas casinhas? 1, 2 casinhas para a esquerda. Tá? Só que nós estamos em centímetro quadrado. Então, cada casinha a gente conta como 2 unidades. Então, eu preciso andar com a vírgula, né, teoricamente, 2 casinhas para a esquerda. Como é a área, a gente vai andar 4 casinhas para a esquerda. Então, a vírgula desse número, como não tem, está no final. Eu tenho que andar 1, 2 casinhas, vezes 2, 4 casinhas para a esquerda. Então, a vírgula sai daqui e vem para onde? 1, 2, 3, 4. Que é a mesma coisa que 12 metros quadrados. Então, essa é a área da parede. Dando sequência, questão número 2. Certo incêndio provocado por um balão em mata seca queimou 2,8 hectares. Sabe-se que no local do incêndio havia em média uma árvore a cada 5 metros quadrados? Sendo assim, quantas árvores foram queimadas? Então, uma árvore a cada 5 metros quadrados. Então, primeira coisa que a gente tem que descobrir, qual é a área queimada? A área queimada foi de 2,8 hectares. E aí eu preciso saber o seguinte, que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Tá? 1 hectare são 10 mil metros quadrados. E 2,8 hectares? Bom, 1 é 10 mil, 2 vai ser quanto? 20 mil, né? Se 1 é 10 mil, 2 são 20 mil. E 2,8 são 28 mil metros quadrados. Então, essa aqui foi a área queimada. E tinha uma árvore a cada 5 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 28 mil e vou dividir por 5. Para descobrir quantas árvores nós tínhamos nessa mata. Então, vamos dividir? Vamos armar aqui a divisão? 28 mil dividido por 5. 28 por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Sobra 3. Abaixo um zero. 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Sobra nada. Tem ainda 2 zeros para baixar. Então, a gente abaixa eles e já sobe. Então, nós tínhamos aqui um total de 5.600 árvores. Então, essas foram as árvores queimadas. Questão número 3. André possui um terreno de 600 metros quadrados e quer construir nele um canteiro que ocupe 20% da metade da área do terreno. Para isso, contratou um jardineiro que cobra R$15 por metro quadrado de canteiro construído. Quanto André gastará? Lembrando você que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Bom, então a primeira coisa, né, ele vai construir um canteiro que vai ocupar no final 20% da metade da área do terreno.
Então, o terreno, ele tem 600 metros quadrados. E a metade? Bom, a metade do terreno são 300 metros quadrados. Tranquilo até aí, né? E o canteiro? Bom, o canteiro é 20% da metade. Então, 20% de 300 metros quadrados. Então, 20%, 20 por 100, vezes 300. Na multiplicação, nós podemos simplificar. 3 vezes 20, 60 metros quadrados. Então, essa é a área do canteiro. E o jardineiro cobra R$15 por metro quadrado. Então, quanto que ele vai cobrar? Então, ele vai cobrar aqui 15 vezes 60. E quanto que é 15 vezes 60? Vamos fazer a continha aqui. 15 vezes 60. Então, o zero, já vou abaixar ele. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Então, ele vai cobrar um total de R$900. Então, tá aí o valor que o jardineiro vai cobrar para construir esse canteiro, né? Onde vai ter aí esse jardim, no caso. Bom, continuando, nós temos aqui a questão número 4. Observe a planta de um apartamento. Então, cozinha, dormitório, banheiro, corredor, sala e área de serviço. Letra A. Quantos metros quadrados de carpete são necessários ao todo para cobrir o piso da sala, do corredor e dos 2 dormitórios? Então, a gente precisa calcular a área desses 4 cômodos, tá? Então, vamos primeiro calcular a área da sala. Então, vou colocar aqui, ó, área S, área da sala. A sala tem um formato retangular, então a área da sala é base vezes altura. Então, a base, 4,20, vezes a altura, 3 mais 1,50, que vai dar 4,50. Então, a área da sala vai ser 4,20 vezes 4,50. Então, eu vou aproveitar, vou fazer aqui na calculadora para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo e espaço. Então, 4,2 vezes 4,50 vai dar 18,90 metros quadrados. Então, essa é a área da sala. Vamos calcular agora a área do corredor. Também é um retângulo, então base vezes altura. A área do corredor vai ser igual. Bom, a base do corredor, essa base aqui, ela mede 2,50. Vezes essa altura que vale 1,5. Então, 2,50 vezes 1,5. Novamente, vou recorrer aqui à calculadora. 2,50 vezes 1,5. Vai dar 3,75 metros quadrados. E agora a gente vai calcular a área dos dormitórios, que possuem medidas diferentes. Então, eu vou colocar assim. Área 1 seria dormitório 1. Base vezes altura. Então, nesse dormitório aqui, esse vai ser o 1, tá? Base 3, altura 4,5. Então, 3 vezes 4,5. E 3 vezes 4,5, isso vai dar 13,50 metros quadrados. E agora a área 2, que é o dormitório 2, que também é um retângulo, base vezes altura, ou melhor, nesse caso, em particular, um quadrado, né? E aí facilita a nossa vida. A base 4 e a altura 4. Então, 4 vezes 4 vai dar 16 metros quadrados. E qual vai ser a área total, então, de carpete? Aí é só somar todos esses valores. Então, vou aproveitar a calculadora. 18,90 mais 3,75 mais 13,50 mais 16. Isso vai dar, então, um total de 52,15 metros quadrados. Então, esse é o total de carpete que deve ser adquirido. Letra B. Quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha e da área de serviço? Bom, então vou abrir um espaço aqui agora. Vamos apagar aqui as continhas que nós fizemos.
Bom, então cerâmica vai ser colocada no piso do banheiro, cozinha e área de serviço. Então, letra B, a área da cozinha. Bom, a cozinha mede 4 por 4. Então, ficou bacana. Base vezes altura, comprimento vezes largura, lado vezes lado. Então, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Vamos calcular aqui agora a área de serviço. Então, vou colocar AA. Área de serviço, então base vezes altura também. Base, esse pedacinho, 1,70. Vezes a altura, que é 4. Então, 1,70 vezes 4, isso vai dar um total de 6,80. É isso mesmo? Acho que sim. Metros quadrados. Então, área de serviço, cozinha. E agora está faltando o banheiro. Então, a área do banheiro, base vezes altura. A base, 2,5. E a altura, 3. Então, a área da base vai ser igual. Da base não, né? A área do banheiro. 3 vezes 2,5, 7,5 metros quadrados. E aí é só somar para a gente descobrir o total de cerâmica. Então, vou pegar 16 mais 6,80 mais 7,5 ou 7,50. Isso vai dar um total, então, de 30. Vou colocar aqui a área total de cerâmica. 30,30 metros quadrados. E a letra C, qual é o preço do apartamento, sabendo que o metro quadrado custa R$ 800? Então vamos calcular agora aqui embaixo a área do apartamento. Eu sei que a área do apartamento é só somar essas duas partes, né? Se eu somar essas duas partes, nós vamos ter 82 e 45. Então vou colocar aqui no cantinho, ó, 82 e 45. Se eu somar essas duas partes, 82 e 45. Será que a área do apartamento vai ser isso mesmo? Se eu fizer base vezes altura? Então aqui eu tenho 4,20 com 2,50, isso vai dar 6,70. Mais 3 dá 9,70. Então 3, 4, 5, 9,70 vezes 8,50. Quanto que dá isso? Vamos verificar. Então eu tenho 9,70 vezes 8,50. Isso dá 82,45. Então, deu certinho a nossa conta, né? 82,45 metros quadrados. Então, a prova real, pelo menos, já foi feita. E agora, cada metro quadrado custa R$ 800. Então, quanto que nós iremos pagar por esse apartamento? Então, vamos pegar aqui a área total, que nós já conhecemos, né? É a soma dos dois valores, que deu 82,45. E vamos simplesmente multiplicar pelo valor do metro quadrado, que é R$ 800. E aí, então, 82,45 vezes 800, com a ajuda da calculadora, vai dar um total de R$ 65.960. Então, essa foi uma questão que já deu um pouquinho mais de trabalho para a gente. Para finalizar a semana número 2, nós temos aqui a questão número 5. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto as 4 paredes de uma cozinha com as dimensões da figura a seguir? Sabe-se também que cada porta tem 1,60 metros quadrados de área e a janela tem 2 metros quadrados de área. Então, a gente vai calcular a área das 4 paredes e depois descontar 2 portas e uma janela. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Eu vou calcular a área dessa parede aqui. Vamos destacar ela. Eu vou calcular a área dessa parede, que a gente vai colocar azulejo nela. E como que eu calculo a área dessa parede? Então, eu vou colocar aqui, ó, área é igual base vezes altura. Beleza? É um retângulo. Base vezes altura. A base é 4. E a altura vale 2,70. Então, esse pedacinho aqui é 2,70. Então, 4 vezes 2,70. Vou colocar aqui direto. 4 vezes 2,70. No final, eu vou multiplicar por 2. Mas por quê? Porque lá atrás tem uma parede igual a essa da frente. Beleza? Agora, eu vou pegar essa parede aqui.
e vou fazer a mesma coisa. Base vezes altura. Então, nós vamos ter aqui mais base vezes altura, 3 vezes 2,70, vezes 2, porque lá à esquerda tem uma parede igualzinha. Então, isso aqui vai ser a área das paredes, beleza? Então, a área das paredes vai ser igual. Essa continha aqui, eu vou fazer ela na calculadora. Então, eu tenho 4 vezes 2,70, que dá 10,80, vezes 2. Então, vai dar 21,60. Mais, aqui a mesma coisa, nós temos 3 vezes 2,70, que vai dar 8,1, vezes 2, que dá 16,20. E aí nós temos que, então, a área das paredes corresponde a 21,60 mais 16,2. Então, nós temos 37,80. Vou colocar mais um zero aqui, vai. O quê? Metros quadrados. Só que isso não é a resposta, porque nós temos que retirar as portas e as janelas. Então, eu preciso descontar aqui no final 2 portas. Cada porta tem 1,60, então 2 portas são 3,20. E tenho que descontar ainda uma janela, que é 2. Então, no final, a gente tem que descontar esses dois valores, 3,20 e 2. Então, acrescentar aqui já, menos 3,20 e menos 2. Logo, a área da parede, ou a área que nós iremos colocar azulejos, vai corresponder a quanto? Então, 37 menos 3, menos 2. Então, menos 5, né? Então, vai ficar 32,60 metros quadrados. Então, nós temos aí 37,80 menos 3,20 menos 2 igual a 32,60. Então, essa é a área de cerâmica que vai ser colocada na cozinha. Assim a gente encerra a semana número 2. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e até a próxima.